João capítulo 10, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos fazer uma pequena análise, bastante superficial por conta do pequeno tempo que nós temos, a respeito de uma suposta função eclesiástica. E, claro, como é uma mensagem, não se trata de um estudo, nós não vamos ver todas as funções eclesiásticas, atribuições, etc. Nós vamos apenas tratar do termo pastor, de quando ele passa a ser utilizado e como era a questão apostólica na igreja primitiva, porque a visão que se tem na modernidade a respeito da função eclesiástica de apóstolo é uma visão muito distorcida. É distorcida pelas igrejas que adotam a função eclesiástica de apóstolo e é distorcida pelas igrejas que não adotam. Cada um tem uma visão, criou-se uma espécie de cultura teológica a respeito desse assunto, em que as conjecturas passaram a ter mais validade do que o conhecimento bíblico. Então a conjectura teológica ela não pode estar acima da Escritura. A palavra de Deus precisa estar acima de qualquer ideia humana ou de qualquer opinião humana. Nós vamos começar com o Evangelho de João capítulo 10, a partir do versículo 11, em que Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, desde que eu tive o acesso à Escritura, que eu ouço dizer que Jesus é o pastor da igreja. Algumas igrejas afirmam isso com certa veemência. Jesus é o pastor da igreja. No entanto, em um discurso que não é baseado nos detalhes que a palavra de Deus nos fornece. Isso causa uma série de dúvidas. As pessoas que estão frequentando as igrejas, quando escutam isso, tendem a pensar que essa afirmativa está incorreta. Por quê? Porque não há uma explicação a respeito do assunto. As pessoas que assim ensinam simplesmente dizem: não, Jesus é o pastor da igreja. Não, e por que não pode haver outro? Porque Jesus é o único pastor. Pronto, acabou. E não é assim que a gente fala sobre esse assunto. A gente precisa ler a palavra e deixar que a Bíblia fale conosco. Nós não estamos aqui para predeterminar o que a Bíblia tem ou não que dizer. Nós estamos aqui para abrir o nosso coração, deixar a palavra de Deus falar conosco. Bom, Jesus começa esse trecho que nós acabamos de ler
afirmando ele próprio: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, a única pessoa que literalmente deu a vida pelas ovelhas chama-se Jesus Cristo. Aí você pode estar pensando assim: não, mas os ministros da palavra, titulares numa igreja, renunciam tudo, abandonam tudo, muitas vezes deixa trabalho, vai cuidar do rebanho. Isso não é o contexto do que Jesus está dizendo aqui sobre dar a vida pelas ovelhas. Outros podem dizer: mas irmãos lá no Oriente estão passando por perseguição e os seus pastores têm a cabeça a prêmio, e ali eles são mortos e não negam a Cristo, e cuidam da igreja até o fim, mesmo sabendo que terão a cabeça a prêmio. Também não é esse o contexto do que Jesus está nos dizendo quando ele afirma que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bom, nós já vimos o que Jesus não disse com esse versículo. Agora a gente vai ver o que ele disse realmente. Jesus está falando aqui a respeito de propiciação. Jesus está falando aqui a respeito de morrer para que essas ovelhas tenham a salvação, tenham a vida eterna. Então, agora dá para você entender porque o único pastor que poderia fazer isso é Jesus Cristo. Ninguém mais poderia morrer para pagar os teus pecados. Ninguém além de Jesus. Por quê? Porque qualquer outra pessoa que seja chamada de pastor, mesmo que essa pessoa seja morta por amor de você, por amor da sua vida, ela não vai conseguir o perdão dos seus pecados, porque essa pessoa também é uma pessoa pecadora. Então, a única pessoa que poderia de fato nos trazer a salvação, morrendo no nosso lugar, dando a vida por nós e pagando o preço dos nossos pecados, é Jesus Cristo. Isso quer dizer que se ninguém mais tem essa capacidade, então ninguém mais tem essa função de ser pastor da igreja, a não ser que seja uma pessoa que nunca pecou na vida e que seja morta para pagar os nossos pecados. Bom, eu só conheço uma pessoa com esses pré-requisitos, chama-se Jesus Cristo. Eu não conheço mais ninguém. Assim como para ser Messias, existe uma série de pré-requisitos. Por exemplo, as profecias que dizem que o Messias nasceria em Belém, que ele seria crucificado, que ele seria crucificado entre malfeitores, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, há uma série de profecias que, quando você as analisa todas, e você faz uma análise histórica até com as pessoas que se dizem cristos por aí, os falsos cristos, os falsos messias que se apresentaram ao longo da história, nenhum deles conseguiu cumprir nem 10% dos pré-requisitos para serem messias. Só Jesus Cristo conseguiu cumprir todos os pré-requisitos, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Então só ele pode ser o Cristo, só ele pode ser o Messias, ninguém mais. Não há espaço para outro. Bom, mas aí Jesus continua, aqui em João 10, versículo de número 12, ele diz assim: o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, eu não vou entrar aqui na questão dos mercenários, porque eu ia precisar de muito tempo para a gente tratar desse assunto,
Os mercenários está logicamente ligado àquelas pessoas que estão à frente das igrejas por avareza. São pessoas que acham que uma igreja é causa de ganho, é causa de lucro financeiro. E a gente não vai entrar nesse mérito, porque o nosso objetivo aqui hoje é tratar especificamente da função eclesiástica, pastor, e especificamente tratar da função eclesiástica, apóstolo, especificamente. Bom, e aí, ele diz no versículo de número 16, assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós temos aqui uma promessa e uma profecia. Jesus está dizendo que tem outras ovelhas que não eram daquele aprisco. Qual era o contexto do que Jesus estava falando aqui? Jesus estava em Israel. Ele foi enviado único e exclusivamente para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais ninguém. Jesus nunca saiu de Israel, nunca pregou fora de Israel. Se algum pagão ou algum samaritano teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, foi dentro de Israel, porque foi atrás de Jesus. Em muitos casos teve que insistir para poder Jesus abrir concessões, porque o objetivo dele era os judeus naquele momento. Então, essas outras ovelhas que não faziam parte do aprisco de Israel eram os pagãos, eram os gentios. E Jesus, referindo-se aos pagãos, disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Eu vou reuni-las comigo, e elas ouvirão a minha voz, ou seja, a minha palavra. E aí ele conclui o versículo 16 dizendo o seguinte: e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Jesus. Então, vamos primeiramente analisar um rebanho. A igreja na face da terra, quando tratamos de igreja, nós estamos falando do corpo do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus que creu em Jesus Cristo, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Pessoas estas que moram em diversos lugares do mundo, que congregam em denominações diferentes, com placas diferentes, com nomes diferentes. Essas pessoas não se conhecem, mas essas pessoas têm uma coisa em comum: a palavra de Deus e, portanto, a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta igreja, alguns teólogos chamam de igreja invisível, que são a igreja no meio das igrejas. Então nós não estamos falando aqui de uma denominação especial. Não existe uma placa de igreja que diga assim: essa placa, esse povo que pertence a essa placa, que congrega nessa placa, vai para o céu, eles são a igreja verdadeira e estão salvos. Não há. Por quê? Porque a palavra de Deus não é monopólio de ninguém. A palavra de Deus não é monopólio de líderes, de homens. A palavra é de Deus. E quem receber a palavra de Deus está recebendo Deus. O problema são os falsos cristos, os falsos profetas, as falsas doutrinas. Porque nem tudo que se chama, nem tudo que leva o nome de igreja lá fora é igreja. Quando há uma denominação que não tem a menor preocupação em viver e ensinar aquilo que está na palavra, não é igreja, não pode ser igreja. É um clube, é uma associação, é um grupo, é uma reunião, sei lá, é uma célula, é qualquer coisa que eles queiram chamar. Só não é igreja. Igreja
É a eclesia, é a assembleia, a reunião do povo de Deus, do povo de Jesus. As pessoas que creem em Jesus e que vivem na palavra dele. Agora, você pode se perguntar, irmão, mas existem igrejas que têm a doutrina de Cristo parcialmente. Algumas igrejas têm mais mandamentos e outras igrejas têm menos mandamentos da palavra. Então eu posso dizer que toda e qualquer igreja que não colocar em prática e que não ensinar todos os mandamentos é uma igreja que está completamente perdida e condenada? Não. Por quê? Por vários motivos. Primeiro motivo e principal, você não tem autoridade para julgar, assim como eu também não tenho. Só quem pode dizer quem vai para o céu e para o inferno é o próprio Deus e ninguém mais. Nós não temos essa autoridade. O máximo que você pode fazer quando você vê uma pessoa fazendo algo de errado é chegar para ela e dizer: olha, se você continuar fazendo isto que você está fazendo, você vai para o inferno. Então você está apresentando uma ideia condicional. A condenação está condicionada à permanência no erro. Ou seja, aquela pessoa só se perderá caso ela continue praticando erro. Se essa pessoa abandonar o erro, ela não vai se perder. Mas você está falando sobre pessoas, eu quero saber sobre igrejas. Como é que fica a situação das igrejas que têm uma parte da doutrina de Cristo, que não tem a doutrina por inteiro, mas que tem uma parte? Olha, eu vou lhe dizer o que eu sempre disse desde a fundação da nossa igreja. Primeiro, se nós temos a oportunidade de congregar em uma igreja que tem mais conhecimento bíblico, mais vivência nos mandamentos, porque se prega, logo se vive. Uma igreja só não vive os mandamentos quando não é pregado. A própria palavra de Deus diz: como crerão se não há quem pregue? Então você chega numa igreja por aí que não tem nenhum mandamento, porque tem igreja assim também. Tem igreja aí que, se você peneirar os mandamentos, só fica o dízimo. O resto cai tudo. Então, essas pessoas, essas igrejas que não têm qualquer dos mandamentos, a gente nem chama de igreja. Mas aquela que tem algum dos mandamentos, eu tenho que fazer uma comparação. Por quê? Porque logicamente é mais fácil eu conseguir me salvar se eu estiver no meio de um rebanho que vive os mandamentos. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, nós somos influenciados pela nossa convivência. Experimenta conviver com uma pessoa grosseira, uma pessoa ignorante, você fica do mesmo jeito. Experimenta conviver com uma pessoa medrosa, daqui a algum tempo você está medroso também, de tanto ouvir a pessoa botando ali coisa nos nervos. Nós, seres humanos, sofremos influência. Então, quando uma igreja não tem nenhum mandamento, é porque quem está na frente não prega. Se ele pregasse, as pessoas viveriam. Ora, meu amigo, o pregador chega em cima de um púlpito e ele diz: traga todo o seu dinheiro. O cara traz, mentindo, enganando. Você ganhou quanto esse mês? Ganhei 2.000, traga todo. Faça um sacrifício. Deixe de pagar seu aluguel, deixe de pagar água, luz, não faça feira, deixe seus filhos morrer de fome esse mês, mas traga tudo, faça um sacrifício, agora é o tudo ou nada, que é para Deus lhe abençoar e você ficar rico. Resultado, o cara traz o dinheiro, não acontece nada, e aí dá um problema. Mas ele obedeceu. Obedeceu por quê? Porque quem estava lá na frente pregou. Ora, se as pessoas seguem uma coisa totalmente irracional, ilógica, antibíblica, herética, quando o pregador ensina,
quanto mais se ele ensinar a verdade do Evangelho. É claro que vão viver também aqueles que querem o Evangelho. Porque geralmente quem busca uma igreja que tem esse tipo de procedimento também não está muito preocupado com o Evangelho, não. Então não vamos também agora só botar a culpa em quem está lá na frente, porque eu sei que a maior culpa é de quem está no altar. Mas também a culpa não é só dele, não. Quando uma pessoa vem procurar um lugar que só prega prosperidade, é porque essa pessoa também é avarenta, só pensa em dinheiro. Então, quanto mais uma igreja prega, mais as pessoas vão se conscientizando e vão vivendo. É claro que quando a igreja começa a pregar os mandamentos de Deus, mudança de vida, transformação de caráter, conversão completa, começa a vir as pressões, começa a vir as insinuações, para que a liderança abra mão do Evangelho, para que a liderança pare de ensinar aquilo, e pior, pare de cobrar aquilo. Porque os pastores, né, como o pessoal chama, com quem eu já conversei, quando eu falo sobre os mandamentos, ele diz, mas a gente prega e o povo não faz. Eu digo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a dar de comer a ovelha e deixar os bodes morrerem de fome. Aí o bode vai embora. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que disciplinar quem não estiver a fim de servir a Cristo. Nada de microfone, nada de instrumento musical, nada de ficar na portaria recebendo ninguém, nada de ter o direito nem de varrer a igreja, não faz nada. Não quer viver a palavra? Não quero não faz nada. Acabou. Aqui não. Ah, mas se eu fizer isso vai sair um monte de gente, eu sei. Ora, o que é que a Escritura diz? Saíram de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco. Não é isso que o apóstolo prega? Se você está dizendo uma coisa que é conforme a palavra, e a pessoa diz, se fizer assim eu vou sair da igreja, é porque essa pessoa não é de Deus. Jesus Cristo disse, os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Por isso que Jesus ensinou que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, e a porta é estreita. É estreita, não adianta. A minha surpresa não é quando uma pessoa vem para a igreja e sai. A minha surpresa é quando vem e fica. Aí eu tenho uma surpresa. Nossa, que legal, um escolhido. Aí vem 50, 100 pessoas. Daquelas 50, 100 pessoas, fica uma ou duas. O procedimento é esse. Mas isso era assim no período da igreja primitiva. Nós não estamos inventando a roda nem o fogo. Nós apenas estamos dando continuidade àquilo que já acontecia há 2000 anos atrás. E o que toda igreja evangélica fazia há 50, 60 anos atrás. O problema é que a mentalidade das igrejas de 50 anos atrás não é mais a de hoje. As igrejas de 50 anos atrás tinham medo de ir para o inferno e tinham desejo de ir para o céu. Amavam Jesus, temiam a Deus, queriam viver a palavra. A de hoje, ora, a quantidade de denúncias que a gente vê na internet de pastores que vivem na base da pornografia. Que em congressos famosos aí, que eu não vou citar não, porque eu sei que não vai estar assim na internet, eu não vou citar não, para não vir problema para mim depois. Deixa o problema para quem está denunciando lá, que ele tem que comprovar, né? Ele tem lá as provas dele. Mas tem congresso famoso aqui no nosso país, em que a situação está a seguinte: o pregador vai pegar o microfone, aí o presidente chega e diz, olha, não pregue sobre pornografia. Mais da metade desses pastores que estão aqui não vão dormir antes de assistir um filminho. Não toque no assunto pornografia. Eu pergunto, esses pastores são crentes? Eu não vou dizer nem se é ministro do Evangelho, eu estou perguntando, são crentes? O cara nem crente é. Nem crente é. E está no altar
dirigindo um rebanho, às vezes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Nem crente é, um cara do mundo condenado ao inferno, um adúltero, muitas vezes um beberrão. Quantos desses pastores saem do hotel e vem a conta para a igreja com os uísques que ele bebeu? O cara nem crente é. E aí tem gente que diz que eu sou radical. Eu não sou besta. Eu não sou criança. O evangelho não é brincadeira. Eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que nós erramos. Eu sei que eu erro. Eu sei que você erra. Mas você institucionalizar o pecado dentro da igreja, e você chegar ao ponto de dizer num congresso de pastores, de obreiros e missionários, dizer não pregue sobre pornografia, porque a maioria desses pastores assistem isso, consomem esse lixo diabólico, satânico. Isso é a institucionalização do pecado dentro da igreja? Bom, mas a nossa finalidade aqui hoje não é essa. Vamos sair aqui de um só rebanho, que é a igreja do Senhor Jesus na face da terra, independentemente da placa. Nós estamos falando de crentes que vivem a palavra. Agora é claro, o crente vive a palavra, mas parte da palavra, alguns dos mandamentos, é igreja. Quando o crente diz assim, agora tem um movimento na internet que eles chamam de desigrejados, é um negócio diabólico. Eles dizem assim: eu amo a Cristo, mas eu odeio a igreja, eu não quero conversa com a igreja. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Quer dizer que você, quando gosta de uma pessoa, você dá um beijo no rosto e dá um chute no calcanhar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como eu posso amar a sua cabeça e odiar o seu corpo? Não é possível. Não é possível. Eu não posso ser ministro de mim mesmo. Quem ministra, ministra a alguém. Uma pessoa não pode por si só todo mês celebrar a sua própria Santa Ceia. Uma pessoa não pode se auto-batizar. Hoje eu vou me auto-batizar. Aí vai lá no açude, chega com a água aqui, aí diz: eu me batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mergulha. Peraí, mas como eu tenho autoridade para batizar se eu não sou batizado? Então eu não posso me auto-batizar. É impossível. Não dá, é impossível. É impossível. A grande questão aqui: haverá um rebanho, final do versículo 16, e um pastor. Quantos pastores Jesus está dizendo aqui que há na igreja? Um pastor, apenas um. Ele não disse 2, ele não disse 3, ele não disse 100, ele não disse 200, ele disse um. Só um. Não há mais que um. Aí o camarada chega e diz assim: mas irmão, tem duas referências no Novo Testamento que falam sobre os pastores nas igrejas. Tem duas referências que falam sobre isso. Bem, tem duas referências que falam sobre a palavra pastores. Mas quando você analisa o contexto, você vai perceber que ele não está tratando de funções eclesiásticas ali. Por exemplo, Hebreus 13, 7, 17. São duas referências que falam sobre os pastores. Em Hebreus 7, não, perdão, deixa eu abrir aqui para não dizer errado. Hebreus 13, 17. Em Hebreus 13, 17, o autor da carta dos Hebreus diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então ele diz: obedecei vossos pastores. Aí o cara diz: está vendo, irmão? Então nós temos na Escritura Sagrada outros pastores, que não é o único pastor, Jesus Cristo. Bom, quando você pega o texto grego, isso é uma análise exegética muito simples.
Isso aqui não precisa ser um erudito em grego para ver que a palavra pastores que é utilizada no texto grego original é o termo egômenon. A palavra egômenon, ela pode ser traduzida como guias, líderes, superintendentes, prelados. João Ferreira colocou a nota de rodapé aqui: condutores, superiores. Para quem tem aí a primeira edição João Ferreira, né? As Bíblias mais antigas. As Bíblias mais novas, o pessoal não bota mais, né? Por isso que eu gosto da minha Biblinha velhinha. O pessoal diz: não, vamos comprar uma Bíblia nova, bonita. Eu digo: não, deixa a minha velhinha aqui que está muito bom. Muito bem, obrigado. Então, o termo egômeno não denota uma função eclesiástica oficial. Esse é um termo que traz um significado genérico a respeito da liderança da igreja. Obedecei vossos pastores, também pode ser traduzido como obedecei vossos líderes, obedecei vossos guias, obedecei vossos superintendentes, obedecei vossos prelados, obedecei vossos condutores, obedecei vossos superiores. Todas essas são traduções para egômeno. E por que João Ferreira de Almeida resolveu usar a palavra pastores? Porque João Ferreira, àquela época, se não estiver enganado, século XVII, século XVIII, não lembro exatamente, já havia se convertido ao protestantismo, que já usava essa nomenclatura de pastores nas igrejas. Então João Ferreira apenas utiliza na sua tradução para a língua portuguesa um termo que já era bastante comum dentro do protestantismo do século XVII. Então, o que nós temos aqui não é uma prova de que de fato há uma função eclesiástica de pastores, até porque uma pessoa se engancharia se pegasse uma Bíblia, a edição Ave Maria, por exemplo, que lá diz: obedecei vossos guias. A pessoa vai dizer: pronto, agora está dizendo que é para obedecer o Pai de Santo, vamos lá fazer uma consulta, obedeça os guias. Ou então pega uma tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová, que diz: obedecei os vossos superintendentes. Então, quem trabalhar numa empresa grande aqui, que tiver um superintendente, eu mesmo trabalho para o governo do estado lá do Ceará, e eu tenho uma superintendente que está logo acima da minha pessoa, e eu presto contas do meu trabalho à minha superintendente. Então, a Bíblia diz: obedecei vossos superintendentes. Eu tenho que obedecer a fulaninha, que é uma mulher, a minha superintendente lá no trabalho. Então, irmãos, a gente não pode analisar a Escritura em cima de conjecturas. A gente precisa ter uma leitura séria da palavra. Ler a palavra de Deus com amor. Ler a palavra de Deus com fé. Ler a palavra de Deus com atenção, com a devida devoção. A gente não pode ler a palavra de Deus como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, e pior ainda, como se tivesse sido escrito em língua portuguesa, porque não foi. Aí alguém pode citar, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Efésios 4, 11. Eu acho interessante que a mesma turma que defende que Ele mesmo deu uns para pastores, ele não coloca o cargo de apóstolo, que o texto diz. Mas o texto não está dizendo ali que tem cargos. Então por que não coloca todos os que estão ali? Qual é o problema? Aí essa minha pergunta gerou um problema muito maior. Um problema terrível, que é o problema das igrejas que resolveram colocar pastores, aliás, que resolveram colocar apóstolos dentro das igrejas. O problema é que eles não colocaram da mesma maneira da igreja primitiva. Apóstolos, para as igrejas que hoje, a maioria, não são todas, mas a maioria das igrejas que são apostólicas hoje, eles acham que o apóstolo é um cara como Pedro, como João, que ele diz assim: olha, o Espírito Santo me revelou. É uma verdade tão bíblica quanto a própria Bíblia, mesmo que seja antibíblica.
Isso é um problema. Porque como nós vamos dar tamanha autoridade a uma pessoa, para essa pessoa chegar e dizer: eu vou criar uma norma dentro da igreja, eu vou criar uma regra dentro da igreja. Por quê? Porque Deus me revelou. Que conversa é essa que Deus te revelou? Nada. Cabra sem vergonha. Deus não te revelou nada. Como é que Deus vai revelar alguma coisa fora da palavra? Deus é criança por acaso? Os apóstolos, quando escreveram esse evangelho, eram crianças por acaso? Quando Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse: se eu falar diferente do que eu escrevi para vocês, eu sou um mentiroso. Gálatas 1, 8. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, eu digo e testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, e se alguém tirar quaisquer coisa, qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. A palavra de Deus não nos dá autoridade nem para aumentar nem para diminuir, não pode. Eu não posso chegar aqui na igreja e lhe proibir uma coisa que a Bíblia não proíbe. Eu não posso chegar aqui na igreja e mandar você fazer uma coisa que a Bíblia não manda. Agora eu tenho obrigação de chegar para você e dizer que tal coisa ou outra é pecado, se a Bíblia assim o disser. Eu tenho que dizer isso. Mas o que tem acontecido é que homens estão dizendo assim: eu sou apóstolo, pronto, então eu sou igual a Pedro, eu sou igual a João. João escreveu Apocalipse, foi. Um anjo não apareceu para ele? Apareceu. O anjo revelou a ele, levou ele não sei para onde, ele viu o céu, viu o inferno, não sei o quê. Pronto, eu sou igual a ele. É o cara, né? É o cara. Aí sabe qual é o problema disso? O resultado disso? Carnalidade, heresias, igreja cheia de palhaçadas. Uma pessoa que vem para o altar e fica jogando a Bíblia no chão, virando cambalhota, fazendo campanhas antibíblicas, cultos em que as pessoas não sabem mais o que foram fazer ali. É um show, não é mais culto a Deus. Igrejas fazendo festa junina gospel, com quadrilha e tudo, fasta os bancos e anarriei, anavam tudo dentro da igreja. Igreja fazendo batidão gospel, balada gospel, bota um globo girando dentro da igreja com um monte de luz colorida, apaga a luz e o povo vai dançar. Igreja que diz assim: ó, vamos tirar esse altar aqui, vamos colocar uma prancha de surf, que a nossa igreja é radical. Aí vem o pastor, como já teve irmãos aqui que viajaram para outras cidades aí, presenciaram, o pastor entra na igreja, nu de cintura para cima, irmão lá de sunga, boxe dentro da igreja, e o cara vem, vai celebrar uma Santa Ceia, nu de cintura para cima. E eu pergunto para vocês, isso é igreja? Essas pessoas perderam a noção? Agora mesmo, quando alguém assistir esse vídeo, vai dizer que eu sou legalista. Tá bom, se ser legalista for defender o que está na Bíblia, lutar contra a lascívia, contra a fornicação, contra a avareza, contra a falta de devoção a Deus, pronto, eu sou legalista. Se ser legalista for isso, porque o pessoal de tempos em tempos fica mudando o significado das palavras, eles ficam inventando novos significados para adaptar ao seu bel prazer. Então, se for isso, então eu sou legalista. Mas se ser legalista
é ensinar e exigir sem amor, sem conhecimento, sem sabedoria, aí eu não sou legalista. Porque eu sei que o que eu estou dizendo aqui é por amor das almas de cada um de vocês. Porque Jesus voltará em breve para nos buscar. E se nós estivermos aqui brincando de evangelho, nem eu subo, nem você sobe. Bom, quando as igrejas modernas resolveram trazer a função apostólica, que não deveria ter saído nunca, quem a retirou foi a igreja de Roma, logo nos primeiros séculos do cristianismo. E por que a igreja de Roma fez isso? Porque diversos hereges, como Ário, Marcião, o líder dos Nicolaitas, que eu não lembro agora o nome dele, eles se denominavam apóstolos e diziam que porque eram apóstolos, eles tinham o mesmo poder, autoridade e capacidade dos 12, e por conta disso eles podiam chegar e dizer que Deus tinha falado com eles e criar todos os mandamentos que eles pudessem criar. Para você ter uma noção, existia doutrinas nos primeiros séculos que diziam o seguinte, que um ser humano, para se salvar, teria que viver em pobreza total, abstinência total de prazer, de tal forma que eles não bebiam água limpa, porque eles diziam que tomar água limpa dava um prazer sensual. Então, quando eles iam tomar água no açude, se a lama tivesse sentada, eles davam uma agitada na água primeiro, para beber aquela água turva, lamienta, para não sentir o suposto prazer sensual de tomar água pura, água limpa. Eu pergunto, foi isso que Jesus ensinou? Alguém escuta um negócio desse e diz, não, mas isso é uma santidade extrema. Não, isso não é santidade, isso é heresia. E por isso, a igreja de Roma disse, a gente vai ter que acabar com esse negócio de apóstolo, porque os homens que estão dizendo que são apóstolos estão achando que tem todo o poder no céu e na terra. Então, para a gente acabar com isso, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só de bispo para baixo, pronto. E aí a igreja de Roma se reestrutura, logo nos primeiros séculos. Mas sabe, o problema da reforma no século XVI é que ao invés de eles voltarem para o que era vivido pela igreja primitiva, eles dizem, realmente é um risco nós termos apóstolos novamente na igreja. Alguém pode pensar que é igual aos 12, que pode escrever Bíblia, que pode revelar novas coisas. Vamos manter como está. No lugar disso, vamos colocar pastores. Tá bom. Pronto. Piorou. Tomou o lugar do Senhor Jesus. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 80, versículo 1, ó pastor de Israel, tu que guias a José e entre os querubins resplandece. Eclesiastes 12, 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Hebreus 13, 20, Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. E quando você vê Efésios 4:11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e doutores, se você ler um pouquinho antes, no versículo 8, ele diz, pelo que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
O versículo diz: deu dons aos homens. Versículo 11: Ele mesmo deu. Quem dá alguma coisa a alguém. O que foi que ele deu? Cargos? Não. Funções eclesiásticas? Não. O que foi que ele deu? Dons. Ele deu dons. É isso que o texto está dizendo. Sabe por que eu estou te explicando o contexto de Efésios 4:11? Porque tem algum engraçadinho que pode pegar o texto grego e dizer, mas lá em Efésios 4:11 não é egômeno não, é poimena, e poimena é traduzido como pastor. Sim, mas o contexto mostra que está falando sobre dons e não sobre funções eclesiásticas. Para finalizar, porque o nosso tempo já se esgotou, eu só quero lembrar aos irmãos que a igreja primitiva não tinha apenas 12 apóstolos. Os defensores da extinção da função apostólica só falam de 12, quando muito citam Matias, que substituiu Judas, ou no máximo citam Paulo. Só. Bom, mesmo que a Bíblia falasse só sobre Paulo, fora do número dos 12, já seria suficiente para a gente saber que havia outros apóstolos além dos 12. Já seria suficiente. Por quê? Porque quando você vê Atos capítulo 1, na eleição de Matias, o texto é bem claro. Atos 1:15. Olha aí. Diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Perceba que nós estamos aqui diante de uma situação problema. Nós estamos diante da falta de um dos 12. Judas morreu e não podia ficar 11. Por quê? Porque haviam 12 tribos em Israel, e cada um dos apóstolos, dos 12, representava uma delas. Então não podia ser 11, assim como também não podia ser 13, tinha que ser 12. Mas os apóstolos dizem nesse texto quais são os pré-requisitos para fazer parte dos 12. E ele diz, lá no versículo 25, para que tome parte, primeiro, neste ministério, segundo, e apostolado. Nós temos aqui o acúmulo de 2 funções. Eu estou usando o termo função para ficar mais fácil, mas aqui são 2 atribuições. Primeiro, ministério. Que ministério? O ministério dos 12. Segundo, o apostolado. Então, não é que para ser apóstolo tinha que ser testemunho ocular. Não. Tinha que ser testemunho ocular desde o batismo de João até o dia que Jesus subiu ao céu, para fazer parte dos 12. Essa é a questão. Para fazer parte dos 12.
Mas aí, o que os teólogos modernos têm feito? Eles forçam o texto e dizem o que o texto não está dizendo. Dizem que para ser apóstolo tinha que ser testemunho ocular. E ainda usa aquela referência lá de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está argumentando com os irmãos de Corinto, e está alguns irmãos ali sem acreditar no seu apostolado, pessoas que não confiavam no trabalho de Paulo, talvez porque antes de ser cristão ele era perseguidor da igreja, e aí muitos irmãos tinham medo dele. Então Paulo diz: não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus Cristo. Então, por que ele diz isso? Que ele era apóstolo e que ele também viu a Jesus Cristo. Aí o pessoal chega e diz: ó, tá vendo? Se não viu Jesus Cristo, se não foi testemunho ocular, não pode ser apóstolo. Eu digo para vocês o seguinte: que não viu Jesus Cristo, como disse os apóstolos aqui em Atos 1, desde o batismo de João até o dia que Jesus subiu ao céu, não pode fazer parte dos 12. O que Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto era o seguinte: irmãos, olha, não só tem eu de apóstolo não, viu? Tem vários outros irmãos. E eu poderia ser comparado até a um dos 12, porque eu vi Jesus Cristo. Ainda que Paulo não reivindicou isso. Ele só estava mostrando que até o pré-requisito de ser testemunho ocular ele também tinha, porque ele viu Jesus Cristo como um abortivo. Então ninguém poderia negar a sua apostolicidade. Ninguém poderia negar. E detalhe, quando nós estamos lendo esse texto, um pouco mais à frente, Paulo cita outros irmãos que eram apóstolos e que não faziam parte dos 12. Os irmãos vão me perdoar, eu vou pegar mais uns 5 minutinhos, mas eu vou mostrar esses apóstolos a vocês. Eu não vou sair daqui hoje sem mostrar não. Você tem pelo menos, além dos 12, você encontra no Novo Testamento literalmente o nome de pelo menos mais 10 apóstolos. Pelo menos mais 10. Eles não faziam parte dos 12. Eles eram apóstolos no sentido de enviados, que é o sentido da palavra grega apóstolo, enviado. No entanto, esses irmãos tinham essa função eclesiástica. Por favor, abra sua Bíblia em Atos 14:4. Atos 14:4. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Espera aí, ele está descrevendo uma confusão que teve lá na cidade. E algumas pessoas ficaram a favor dos judeus e outras pessoas ficaram a favor dos apóstolos. A pergunta é: quem eram esses apóstolos? Atos 13:50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Quem eram os apóstolos? Paulo e Barnabé. Se você tiver dúvida do que eu estou dizendo, leia em casa o capítulo 13 e o capítulo 14 por completo, e você vai ver que um texto é exatamente a continuação do outro. Então esses apóstolos eram Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não faziam parte dos 12. Agora abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Não é segunda não, se confunda como eu não. 1 Tessalonicenses 2,6 diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Então ele está dizendo, nós poderíamos fazer isso, nós poderíamos ser sustentados pela igreja, nós como apóstolos de Cristo.
A pergunta é: quem escreveu essa carta para dizer assim, nós que somos apóstolos de Cristo? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Olha quem escreveu a carta: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Silvano e Timóteo não faziam parte dos 12. Pode procurar na lista, Mateus capítulo 10. Não faziam parte. Próxima referência, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. O apóstolo Paulo diz assim: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. A pergunta é: os irmãos de Jesus faziam parte dos 12? Não. Tiago, irmão de Jesus, fazia parte dos 12? Não. Mas tem mais uma pergunta mais interessante: Tiago, irmão de Jesus, era crente? No começo não. Ele se tornou depois que Jesus subiu ao céu, foi que ele se ligou que a coisa era séria. Como é que eu sei que os irmãos de Jesus não eram crentes? Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui, vai para Jerusalém, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os teus discípulos, ele não se considerava discípulo de Jesus. Versículo 4: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculta. O que é que os irmãos de Jesus estavam dizendo para Jesus? Não tem ninguém que queira se amostrar como você, Jesus, que fique escondido como você fica. Olha como é que os irmãos de Jesus tratavam Jesus. Parte B do versículo 4: se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Jesus, se tu fazes mesmo essas coisas que tu diz, que ressuscita morto, que cura enfermo, que expulsa demônio, se tu fazes mesmo essas coisas, apresenta-te ao mundo. Por que os irmãos de Jesus falavam assim? Versículo 5: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Está aí a resposta. Os irmãos de Jesus falavam assim porque eles não acreditavam em Jesus. Portanto, eles não faziam parte dos 12. E aí você chega lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, e Paulo, quando vai a Jerusalém, dá de cara com o quê? Ele diz: olha, eu não vi nenhum dos outros apóstolos. Quando eu fui lá, os irmãos estavam tudo viajando, tudo pregando em outros lugares. Eu não vi nenhum apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. O homem tinha se convertido e tinha se tornado apóstolo. Está lá, inegável. Ele cita os irmãos de Jesus de novo, porque não foi só Tiago não, viu? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Olha só, os irmãos de Jesus já tinham se convertido, já estavam viajando para pregar o evangelho também. Olha só. O que mais? Mais 2 apóstolos, Romanos capítulo 16, versículo 7. Já está no finalzinho, viu? Romanos 16, 7 diz assim: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus cooperadores na prisão, meus companheiros da prisão, aliás, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Aleluia. Olha só, Paulo está mandando uma saudação para 2 irmãos. Como era o nome desses irmãos? Andrônico e Júnias, 2 irmãos de Roma. Esses irmãos se destacaram entre os apóstolos, ou seja, eles foram apóstolos eminentíssimos dentro da igreja. Foram pessoas que trabalharam demais, foram pessoas que levaram o evangelho para muita gente. E Paulo conclui o versículo dizendo que eles se converteram antes de Paulo. Olha só, e se distinguiram entre os apóstolos. Aí está. Matias eu não preciso mais citar, né? Está lá em Atos 1, versículo 15 a 26. Lançaram sorte, veio Matias. Depois, por voto comum, a igreja
confirmou, e ele não só se tornou apóstolo, como ele passou a fazer parte dos 12. Bom, aí está. Só agora, eu não consegui encontrar todos aqui, mas só agora nós vimos Paulo, Barnabé, Silvano, Timóteo, Tiago, Andrônico, Júnias e Matias. Só aqui nós vimos 8 apóstolos que não fazem parte dos 12. É só você comparar com Mateus capítulo 10, que dá a lista dos 12. E aqui você já tem 20 apóstolos, contando os 12 com mais esses 8. Outros 2 nomes. Em português você não vai encontrar o termo apóstolo. Você só vai encontrar, se você fizer como eu e comprar uma Bíblia em grego, aí você vai encontrar no texto grego original. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz que um irmão chamado Epafrodito também era apóstolo. Como é que está na tradução portuguesa? Bom, não sei por qual motivo, João Ferreira traduziu literalmente pelo significado da palavra apóstolo, enviado. No entanto, lá no texto grego está escrito apóstolo. Bom, eu acabei de lhe mostrar que a função apostólica era uma função comum na igreja primitiva, e que não haviam só 12, havia muito mais que isso. E a história conta, eu gosto de citar a história porque eu sou professor de história. Não estou dizendo que a história é verdadeira quando escrita com perfeição, ou que ela é digna de se criar doutrina em cima dela, mas ela serve para esclarecer alguma coisa. A história mostra que nos primeiros séculos do cristianismo existiam centenas de apóstolos. Isso era um cargo muito comum na igreja. Eu vou finalizar lhe fazendo uma pergunta. Onde é que está na Bíblia apóstolo Pedro? Aliás, pastor Pedro, apóstolo sem nome. Onde é que está na Bíblia? Pastor Paulo. Onde é que está na Bíblia? Pastor João. Onde é que está? Pastor Andrônico. Pastor Epafrodito. Onde é que está? Não está. Você não encontra. Então, irmãos, nós chegamos a uma simples conclusão, de que a igreja primitiva não utilizava esse termo, pelo menos não do jeito que as pessoas estão usando hoje. Eles usavam de uma maneira bem diferente. Quando alguém é chamado na Bíblia de pastor, é porque esse alguém recebeu de Deus o dom, como está em Efésios 4:11, para apacentar a igreja de Deus. Se uma pessoa não tiver o dom de apacentar, ele não consegue. 2 coisas vão acontecer se a pessoa não tiver o dom de apacentar e ele começar a apacentar. Ou a igreja fecha, ou a igreja perde a doutrina. Fecha, porque se ele não tiver o dom de apacentar, não fica ninguém. Ou então perde a doutrina, porque ele vai querer agradar todo mundo, ele lota a igreja, mas deixa de ensinar a verdade. Então, que esses textos fiquem para a nossa reflexão, e que a gente possa ser extremamente agradecido ao Senhor Jesus, e não de ser a única igreja verdadeira do planeta, porque isso não existe, mas pelo menos de nós sermos uma igreja que faz parte da igreja do Senhor Jesus, uma igreja que crê, uma igreja que, apesar de pecadores como somos, se